Olá pessoal, aqui é Silvio Pinheiro do Movimento Pernambuco é Meu País e vamos logo ao assunto principal, né? Que é as queimadas na Amazônia, né? Não é de hoje que estamos falando aqui, né? Sobre a Amazônia, mas o que retratamos aqui, né? Na Amazônia foi uma questão mais separatista, né? Uma questão separatista na Amazônia que existe, né? Mas vamos primeiro voltar um pouquinho, né? Entender que no início desse ano, né, o líder muito conhecido, né, indígena Raoni, ele foi buscar, né, ajuda na Europa, se encontrou com Emmanuel Macron, líderes da Europa, Vaticano, Papa, né? E por que será que um índio, um líder indígena foi procurar ajuda fora, né? Porque ele não encontra dentro do Brasil, com esse atual governo, né, de Jair Messias Bolsonaro, né, o que é um governo corrupto, porque presta atenção, se esse índio foi buscar ajuda fora, significa que aqui no Brasil ele não tem apoio. Fora as declarações absurdas que o atual presidente Jair Bolsonaro fez às ONGs, né? Como se os fazendeiros e os líderes de garimpo que existe ali na Amazônia fossem os santos, né? Então vamos lá. Os índices das queimadas aumentou, né? Só para você ver, ter uma noção, né? O número das queimadas desse ano são 75 mil vezes maior do que do ano passado, 84% superior. O do ano passado, as queimadas ficaram em torno de 52%, ou seja, as taxas aumentaram, né? E com isso é bastante importante salientar e informar, né, que é importante sim a adesão de outros líderes, né, da Europa acerca da Amazônia. Queria dizer que nós apoiamos totalmente, né, o que a Europa está fazendo em prol da Amazônia. Aí você pode argumentar assim, não, eles querem tomar a Amazônia, sim, mas existem vídeos passados do próprio atual presidente Jair Messias Bolsonaro dizendo que a Amazônia não pertence ao Brasil, que deveria ser vendido aos Estados Unidos. E aí eu pergunto a você, qual dos dois você prefere? Você prefere que a Amazônia seja vendido aos Estados Unidos, que o que vai fazer os Estados Unidos, a única coisa que ele vai fazer ali na Amazônia não é só explorar. Salientar que é importante sim o que a Europa está fazendo em prol da Amazônia. Então, o que os Estados Unidos vai fazer ali na Amazônia é o quê? É encher de empresas, além de explorar a Amazônia, vai encher de hidroelétricas, empresas, né, para destruir a Amazônia, né? E a Europa, a visão da Europa, como você pode ver, os dados da Amazônia, né, mostram isso. E ultimamente a Europa vem se colocado como um território que tem colocado a região mais verde, né, da Amazônia, né? Tem ajudado. E além disso, a Europa está mais verde, né? Existem ONGs na Europa que estão contribuindo para que a Europa seja mais verde. Então você prefere o quê? Que a Amazônia seja vendida aos Estados Unidos ou que ela tenha, né, uma denominação mais internacional, seja repartida com os Estados Unidos ou com a Federação do Brasil e tenha mais ONGs e apoio para o meio ambiente, né? Mais proteção aos indígenas, né? Então os indígenas estão procurando mais apoio fora do Brasil, porque tem encontrado fora, porque o atual governo de Jair Messias Bolsonaro não é em favor de indígena, não é em favor de cultura. Na verdade, esse atual governo que ele quer destruir o Brasil, destruir a Amazônia, né?
Então, queria dizer que o Movimento Pernambuco é meu país tem sim que está em favor da causa indígena e, além do mais, está apoiando sim esse projeto de todos os países, inclusive do G7, né, que vão se reunir amanhã para falarem a respeito das queimadas e o desmatamento na Amazônia, coisa que o atual governo de Jair Messias Bolsonaro não está fazendo, né? Vamos salientar isso, que o presidente Jair Messias Bolsonaro não está fazendo isso. Não temos um presidente que foi na Amazônia, não temos um presidente que falou com os povos indígenas, não temos um presidente que sobrevoou as áreas do desmatamento e com isso temos um desgoverno, né? Um governo que era para destruir a Amazônia. E por isso o Movimento Pernambuco é meu país queria salientar isso, que o apoio da União Europeia para proteger a Europa, né? Principalmente a França e o Canadá, e falar sobre isso é importante, nós apoiamos totalmente, entenda, totalmente. Então é isso, queria salientar isso. E mesmo você concordando ou não, queria dizer que se não fosse tomada essa medida da Europa e da União Europeia e do G7, seria pior, né? Seria pior. Aqui não é questão de quem é de direita ou da esquerda, mas sim proteger o meio ambiente, né? Não entenda como foi falado, né? Por esse governo atual, que o meio ambiente foi para confrontar o capitalismo. Isso é um erro, isso é uma abominação, né? Isso não existe, né? Se existe, é uma grande minoria, não é esse o real propósito, né? O real propósito é proteger o meio ambiente e proteger a Amazônia. E parabéns sim à União Europeia e os países ali da União Europeia e o que vai ser falado no G7, que é as queimadas e o desmatamento na Amazônia.